visitar. E lembrem-se, sigam a nossa página no Instagram, é o @c20.brasil, Brasil com S, Brasil brasileiro. E no Twitter, quem tiver Twitter, eu não tenho, mas quem tiver, pode seguir, C20 Brasil. Senhor Presidente Henrique, podemos chamar os participantes ou estamos... Vamos lá, quem não chegar pega o bonde andando, né, gente? Então, agora sim, daremos início agora ao painel intitulado O C20 Promovendo Direitos Indivisíveis, Saúde, Educação e Cultura e o Acesso à Tecnologia. Para moderar o painel, eu tenho a honra de convidar aqui a doutora Krishnashree Ashutam. Ela é acadêmica e pesquisadora da Amrita Vishwa Vidyapeetham e CEO da Amrita Technology Business Incubator, conhecida por suas extensas contribuições nas áreas de tecnologia, inovação, empreendedorismo e reformas sociais. Com mais de 150 publicações e 34 patentes em seu crédito, o trabalho da doutora Ashutam é caracterizado por uma combinação única de conhecimento técnico, juntamente com uma compreensão das implicações sociais da tecnologia. Sob a presidência do C20 Índia, doutora Ashutam liderou o grupo de trabalho sobre tecnologia, segurança e transparência. Membro do Comitê Consultivo Internacional do C20 Brasil. Uma salva de palmas para a doutora Krishnashree Ashutam. Seja bem-vinda, doutora. E como panelistas, eu convido a senhora Guilhermina Gattius. Espero que eu tenha falado o sobrenome correto. É isso? Pronto. Doutora, a senhora Guilhermina Gattius, ela é advogada experiente, dedicada ao serviço público, direitos humanos e empoderamento das mulheres. Como gerente de advocacy na AIDS Healthcare Foundation na Argentina, ela se concentrou em melhorar a vida de indivíduos que vivem com HIV por meio de iniciativas de políticas públicas. Guilhermina iniciou o programa Girls Act na Argentina, defendendo os direitos e o empoderamento das mulheres, especialmente para as mais vulneráveis. Ela, então, coordenou os esforços de defesa de direitos para 11 países no Bureau da América Latina e Caribe. Impulsionada por seu compromisso com as meninas e as mulheres argentinas, ela continuou trabalhando com o programa Girls Act. Em 2022, ela se tornou diretora da Global Advocacy e Política para a equipe global da AHF, membro do Comitê Consultivo Internacional do C20 Brasil. Uma salva de palmas para a senhora Guilhermina Gattius. Seja bem-vinda, Guilhermina. Eu chamo agora a senhora Andressa Pelanda. Ela é doutora em Relações Internacionais, IRI, USP, com estágio doutoral na Universidade do Porto. E ela é pós-graduada em Ciência Política pela FESP, São Paulo. É coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, educadora popular, cientista política e comunicóloga. Representa a instituição em cadeira titular na coordenação global da consulta coletiva de ONGs, junto à Unesco, no Mecanismo Global de Monitoramento do ODS 4. No Fórum Nacional de Educação, onde é relatora da Comissão de Monitoramento e Sistematização, na Comissão Nacional dos ODS e na Comissão Nacional de Juventude do Ministério da Educação. É filiada da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, FINEDUCA, da Associação Brasileira de Relações Internacionais, ABRE, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e da Comparative and International Education Society, CIES. Pesquisa arquitetura de governança e complexo de regimes da educação, grupos de interesse, advocacy e políticas educacionais, e especialmente as temáticas educação política, qualidade, financiamento, processos e atores internacionais da educação e mecanismos de privatização da educação. É uma das cofacilitadoras do Grupo de Trabalho de Educação e Cultura do C20 Brasil. Uma salva de palmas. Seja bem-vinda.
As mulheres aqui estão dominando tudo, hein? Cada currículo aqui poderoso, hein? Mas agora vamos receber aqui o senhor Máximo Trombin. Ele é CEO do capítulo da Global Peace Foundation no Brasil, Instituto Global da Paz. Destaca-se como um líder multifacetado e catalisador de mudanças positivas. Iniciou recentemente a Brazil Commodity Initiative, visando promover e facilitar o comércio global de produtos brasileiros. Formado na Academia de Belas Artes Brera, em Milão, e tendo seguido cursos de Sociologia na Universidade de Urbino, o Sr. Trombin liderou a concepção e execução de numerosos projetos impactantes em 63 países em todo o mundo. Atualmente, ele está ativamente engajado em estabelecer colaborações entre os setores público, privado e sem fins lucrativos, para moldar políticas que abordem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, refugiados e questões relativas aos imigrantes, bem como medidas de prevenção da criminalidade e de segurança social. Além disso, gente, o Sr. Trombin está na vanguarda das iniciativas ambientais, coordenando o projeto Explorando o Espaço Geográfico que Habito, com a Universidade Federal de Goiás. Simultaneamente, ele lidera o Leap Hubs, um projeto que está a ser implementado em escolas públicas em Nairobi, no Quênia. O Sr. Trombin é um dos co-facilitadores do Grupo de Trabalho de Educação e Cultura do C20 Brasil. Uma salva de palmas para o Sr. Trombin, que está chegando aqui agora. Seja bem-vindo, Sr. Trombin. Welcome. E recebemos agora o Sr. Luan Fergus Oliveira da Cruz, mestrando em Divulgação Científica e Cultural pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, UFF. Atualmente é coordenador da equipe de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores, e Fellow da Green Web Foundation. Ele é também membro da Câmara Técnica de Universalização e Inclusão Digital do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Luan é um dos co-facilitadores do Grupo de Trabalho sobre Tecnologias e Digitalização do C20 Brasil. Bem-vindo, Luan. Uma salva de palmas. E por último, mas não menos importante, obviamente, a senhora Gabriela Buarque, advogada, mestra em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, coordenadora do GT de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias no Laboratório de Políticas Públicas e Internet, LAPIM. Com a palavra agora, por favor, senhora Gabriela Buarque, seja bem-vinda. Uma salva de palmas. Muito obrigada pela presença, senhora Gabriela. A gente vê alguém tão jovem falar de senhora, né? Eu com 46 anos, eu fico até assim. Sejam bem-vindos. Bom, e agora com a palavra, doutora Krishna Shri Ashutam. Seja bem-vinda. Vamos ver aqui os microfones. É só para dar uma emoção, viu, gente? O microfone. Are you able to hear me? Yes. Okay, great. A very warm welcome to this Sejam todos muito third bem-vindos panel a esse discussion. terceira mesa It was redonda. extremely exciting to be here. É all the muito way from empolgante estar India. Thank aqui, you ter so vindo much da Índia. to the Muito obrigada C20 por me Brazil team receber. for A doing such a equipe fantastic do job in C20 Brasil coordinating fizeram um this ótimo and trabalho em creating such a coordenar wonderful environment that e really criar opens um up ambiente discussion and maravilhoso ideas. que I'm abre also espaço very para honored discussão to e be here ideias. as Eu a também fico moderator honrada de for estar this aqui como session. moderadora para essa sessão. Very international set of guests that we Temos have here in convidados today's bastante panel. diversificados Some of them internacionais, extremely alguns deles com experienced and muita like the, experiência. Moderator just said, some of them very young, E como o really moderador looking falou, forward alguns to são, a making an cerimonialista impact, falou, in the alguns são muito areas, jovens, upcoming mas já areas geram especially. muito impacto nas So, suas áreas. we are here at the Então, nexus of transformation está and tradition. aqui
Eu estou under aqui the com relação à auspices transformação, of Civil 20, which is an important working group especialmente that really a advocates the voice Civil of the civil 20, society o grupo de organizations trabalho under que the trabalha com G20 organizações umbrella. And I sociais think our focus dentro today, do which is escopo really do promoting G20. E o nosso indivisible foco hoje rights, é health, promover os education and direitos culture, invisíveis, as well as saúde, access to educação, cultura technology. e também I acesso à mean, these really tecnologia. portray the Eles essential realmente interconnected representam a nature of natureza these rights essencial e really interconectada desses forge direitos, a de equitable and gerar resilient society. uma sociedade resiliente e coming equitativa. from Civil 20 India, each Vindo of da these topics Civil is 20 significant da to us Índia, in our cada tópico é deliberation significante nos processes. nossos So I'm very processos much looking forward de to elaboração. seeing what we can do Então, together. eu quero And ver o que especially when podemos we did fazer this in India, juntos, we found principalmente that na the Índia. presence of Nós the vimos que a pandemic, presença or coming out of the pandemic really, da pandemia, like ou sair da speakers pandemia logo mentioned, depois, significant muitas amount of pessoas gap in all mencionaram of essa these areas, lacuna health, muito grande em todas as access to áreas, technology, saúde, amongst educação, others. acesso à And tecnologia, so entre it's outros. all the more E important that we então, discuss é these, muito not importante and leave this not as a discutirmos discussion, isso but actually a call e to action. não deixar isso só como uma So with that, discussão, I'd like mas to sim um request chamado à ação. Guilhermina Então, com isso, eu to gostaria de really chamar give her a thoughts Guilhermina on para these ideas. dar sua opinião sobre esses tópicos e essas ideias. Works. I think it did. Hello. Okay. Olá, Thank you, Krishna. obrigada. Soy Guillermina Lanís Eu Gatius. sou Soy Guilhermina argentina. Gatim, y sou agradezco argentina sobre e todo eu la agradeço. organización que tiene esta traducción simultánea, permite hablar E- en mi idioma nativo. Entenda assim, falar no Que meu uno puede idioma expresar nativo, en su que é sempre propio melhor idioma, falar na sua suma própria un montón. língua, não é? Isso agrega muito, porque a linguagem constrói. E como podemos fazer isso sem ficar ainda por cima nervosa por falar uma língua que não é a sua, né? Ayuda un montón. Isso ajuda de montão. Antes de abordar esse tema da saúde, que é para isto que eu estou aqui no painel, eu queria aproveitar também para agradecer a todos os painelistas que estiveram nessas mesas redondas, porque em cada uma delas não apenas encontramos coincidências nos pensamentos, mas principalmente no que Krishna mencionou, que é um chamado para a ação, o que nós devemos fazer. Eu acredito que todos aqui que estão participando da sociedade civil, que não somos mais do que cidadãos organizados. E nós queremos sim mudar o mundo, mas também estamos conscientes que a partir do nosso próprio lugar vamos conseguir mudar a vida de alguns. Mas o único que vai mudar a vida de todos é o Estado, são as políticas públicas. E é por isso que o nosso desafio maior é incluir todas as propostas que nós temos, baseado em nossos próprios trabalhos e nossas próprias experiências, e assim incidir junto aos líderes e junto àqueles que exercem a responsabilidade do governo, para que eles mesmos adotem como políticas públicas para fazer chegar isso a todos os cidadãos em todo o mundo. Então, era essa a minha primeira observação. Eu quero aproveitar essa oportunidade porque na Argentina, por exemplo, quando eu nasci em 76, todo mundo colocava apenas um sobrenome nos filhos. Era o do pai, claro. Não havia isso de guarda compartilhada, nem muitos direitos que as mulheres hoje em dia têm. E nós lutamos muito e conseguimos. Aí, nesse momento, meu pai, que teve acesso, no meu caso e das minhas irmãs, a conseguir colocar os dois sobrenomes. Analices do meu pai e Gatius, que é o sobrenome da minha mãe. Mas, na verdade, para mim, isso é uma honra e um privilégio, porque não são todas as mulheres que tiveram essa possibilidade, porque algumas nem sequer poderiam sugerir essa possibilidade que seus próprios filhos pudessem levar seu sobrenome. Hoje já não é uma discussão. Hoje não tem que perguntar nada, ninguém precisa de autorização e todas as mulheres têm o direito de ter os nossos sobrenomes. Para quem decide ser mãe, claro, para os nossos filhos. E esse é um exemplo da política pública versus o que nós podemos ter acesso de forma individual ou através das organizações. Agora, sem mais delongas, sim, eu tenho um roteiro também para não me perder e eu vou me referir ao tema da saúde nessa mesa redonda, que inclui educação e cultura, saúde e o acesso à tecnologia.
Na área da educação e cultura, não existe sem saúde, mas também não existe saúde sem educação e cultura. E, hoje em dia, o acesso à tecnologia é um novo direito, porque se não existe acesso à tecnologia, nós temos muito mais barreiras para enfrentar para conseguirmos exercer plenamente o nosso direito à educação, à cultura e à saúde. Eu represento a AIDS Healthcare Foundation, que é uma fundação sem fins lucrativos com filiais em 46 países no mundo. Não apenas nós damos a atenção médica e apoio a um pouco mais de 1,9 milhões de pessoas que aparecem com HIV ou AIDS ao redor do mundo, mas também nós tratamos de fazer incidência para melhorar as políticas que se referem à saúde pública global em cada um dos países onde operamos. Os nossos valores fundamentais que levamos para todas as nossas ações e levar a nossa missão adiante são a equidade, a transparência, a responsabilidade associada à prestação de contas que nós devemos fazer todos, assim como os governos também, e a saúde, ou acesso à saúde como um direito humano essencial. O primeiro tema ao qual vou me referir são das pandemias, porque a nossa experiência mais recente com a Covid-19 não foi a primeira, nem será a única, porque com certeza vão vir outras mais. E nesse momento todo mundo falava, está todo mundo no mesmo barco, está acontecendo igual para todos. Mas, quando eu fui para um seminário em Genebra, tinha uma representante da União Africana por lá, que falou algo que me representou muito e me permitiu visualizar que não está todo mundo no mesmo barco, não. Está todo mundo na mesma tempestade, sim. Mas havia pessoas nos iates, nos cruzeiros, outras em botes, canoas e algumas pessoas simplesmente se virando como dava, tentando apenas existir. Então foi essa a realidade da pandemia de Covid. E o que isso definia? Definia que tipo de barco você estaria, não é? Cada um de nós era o lugar onde estávamos vivendo ou morando e o poder aquisitivo e econômico que nós tínhamos. Tem dois fatores ou dois valores que no dia de hoje deveriam ser considerados imorais quando nós pensamos sobre a vida ou a saúde das pessoas. Não podemos permitir que essas condições nos determinem. Temos que aprender com as experiências das pandemias anteriores, de anos anteriores, mas não só aprender, mas sermos capazes de aplicar e adaptar tudo isso aos diferentes desafios que enfrentamos no dia a dia. Isso hoje me leva a falar do Acordo Internacional de Pandemias, que já está nas últimas etapas de discussão, avançando para a assinatura e posterior implementação. Não existe nenhuma dúvida de que o mundo precisava de um novo acordo, de um novo pacto internacional que tratasse das pandemias. Hoje nós queremos listar os membros do G20 da Assembleia Mundial de Saúde para cumprirem com os prazos estabelecidos para esse novo pacto. A assinatura e a adesão, assim como a implementação do acordo, sem que isso implique em comprometer as ambições e as visões que todos nós tivemos ao propor esse novo acordo. Muitas vezes a burocracia, os problemas chegam e você tem que resolver, e aí termina que você resolve coisas ou firma pactos que não dão em nada, porque não servem para as pessoas. E nós queremos mais, somos muito ambiciosos. Um componente-chave desse processo de negociação, que nós continuamos insistindo e vamos seguir assim, é que é preciso estabelecer um órgão independente de supervisão para a responsabilidade. É preciso evitar duplicar mecanismos de financiamento e é preciso formalizar no papel, e eu acho que é imprescindível, inclusive, o papel que a sociedade civil tem ou deveria ter dentro desse acordo, mantendo o princípio da igualdade na saúde global. Nós vimos e continuamos vendo no dia a dia que o financiamento, não apenas em momentos críticos, é sempre fundamental. Não devemos nos reduzir apenas a uma conjuntura ou um financiamento para emergência. É preciso fazer planejamento e uma execução sustentável para que todos possam estar melhor preparados e em melhores condições de enfrentar as pandemias que possam vir a existir. Assim, naquele momento, surge o Fundo Pandêmico. Por uma decisão política dos integrantes do G20, naquele momento, presidido pela Indonésia, decidiram que todo o financiamento, seja para projetos regionais ou nacionais, para que eles possam fortalecer suas estruturas e dar melhores respostas às futuras pandemias. Nós incidimos esse ano para que haja um financiamento pleno do Fundo Pandêmico, porque é primordial para
garantir respostas rápidas e eficazes para as crises de saúde emergentes, protegendo a infraestrutura da saúde pública global, especialmente nos países de baixa e média renda. Recursos adequados podem mitigar os impactos econômicos, sociais e de saúde com essas pandemias, fortalecendo a resiliência e a preparação para futuros surtos. No ano passado, tivemos uma série de reuniões de alto nível na ONU sobre diferentes temas. E aí, nesse momento, teve um evento paralelo de uma organização chamada The Elders, que é uma organização que tem ex-presidentes, primeiros-ministros e altas autoridades do governo. E aí, um ex-presidente latino-americano fez um comentário que eu acredito profundamente. Toda política pública ou programa requer o quê? Financiamento. Senão, por mais declarativa que ela seja, não vai existir, não vai ter sucesso. E aí, nesse momento, isso espantou a todos ali. E ficamos pedindo aos líderes para mostrar o amor. Mostra o dinheiro também. Então tem que mostrar, provar o amor, colocando o dinheiro, mudando esses orçamentos. E aí é disso que estamos falando. Por isso que é tão importante que para o G20 e para o C20 nós podemos abordar todos os temas de forma transversal com o tema financeiro e econômico. Por isso que no caso da saúde isso é tão importante para nós. Que exista, como já faz uns anos, uma interação do G20 com os grupos de trabalho de saúde e finanças, porque é aí que está a chave. E desde antes da pandemia de 2019, nós estávamos incidindo para que a indústria farmacêutica compartilhasse conhecimento e tecnologia dos países em desenvolvimento que ainda precisavam. E durante o Covid isso foi mais urgente do que nunca, porque países que não tinham, às vezes, vacina nenhuma, enquanto outros já tinham 2 doses, chegando na 3ª. E aí, em alguns países, nós podíamos ter acesso se pudéssemos comprar certos tipos de vacina, que às vezes outros países estavam rejeitando. Então, basicamente, eram as sobras das vacinas que nós pegamos. Para nós, isso sempre será inaceitável. É crucial para avançar na igualdade para a saúde global, permitir um acesso amplo aos medicamentos e aos tratamentos que salvam vidas. A colaboração fomenta a inovação, acelera a pesquisa e melhora as capacidades de abordagem dos desafios da saúde que afetam todos em escala global. Devemos debater a questão da propriedade intelectual, extensão de patentes, produção regional de vacinas e tratamentos, sempre apoiando e agradecendo iniciativas como a da África do Sul, da Índia, que colocaram isso na mesa de discussão naquele momento e em outras oportunidades. A produção regional de vacinas e terapias no mundo é essencial para garantir um acesso oportuno às intervenções médicas críticas, reduzindo a dependência das cadeias de fornecimento externas e fortalecendo a resiliência sanitária local. Esse enfoque permite que os países possam responder rapidamente às emergências de saúde pública, fomentando a autossuficiência e a distribuição mais equitativa dos recursos que salvam as vidas. Esse debate não se limita apenas às pandemias, mas sim a todos os sistemas de diagnóstico e tratamento disponíveis, onde o poder aquisitivo não deve ser uma barreira para o acesso à saúde e à vida. Eu menciono um ativista da reunião de alto nível sobre tuberculose, que falou que os melhores tratamentos estão onde os pacientes não estão. E onde estão os pacientes, os tratamentos não chegam. Esse é um dever moral, reverter essa situação. Esse dever, além dos investimentos globais em prevenção e resposta às pandemias, mas precisamos também investir e fortalecer sistemas de saúde pública no nível nacional para que possam prevenir, tratar e informar. Nós estamos fortemente associados à educação, fortalecendo o sistema de saúde pública no nível nacional, o que é imperativo para reforçar a preparação para as emergências e prevenir. Através de prevenção, podemos tratar e fazer uma vigilância efetiva dos patógenos. Sistemas robustos conseguem identificar rapidamente os surtos, identificando riscos de transmissão e garantindo a distribuição oportuna dos recursos, protegendo as comunidades contra as ameaças de saúde emergentes. Como esforço para fortalecer os sistemas de saúde no nível nacional dos países de
baixa e média renda, endeudados. muitos deles são super endividados. Nós estamos compartilhando entre o C20 e G20, trazendo como uma proposta a iniciativa do Debt to Health, uma dívida com a saúde, que é a iniciativa do Fundo Global para analisar e implementar no nível global, considerando as dívidas externas de todos os países que sofrem com isso. Essa iniciativa oferece um caminho pragmático para que países endividados canalizem os recursos para o fortalecimento das suas infraestruturas de saúde através do peso da dívida externa que muitos têm. Ao converter partes dessa dívida em investimentos no sistema de saúde, as nações podem aliviar simultaneamente a carga financeira que têm e fortalecer a sua capacidade para enfrentar os desafios de saúde pública que têm, fomentando assim a resiliência e a sustentabilidade de longo prazo. Isso não é algo específico da saúde. Poderíamos incluir aí certamente a educação e outras obrigações fundamentais que os governos e estados têm. Como cada processo também de cada C20 e toda a plataforma global onde participamos, lá da HF, sempre incidimos para que todo mundo sustente os esforços que têm sido feitos e ainda serão para combater a HIV, tuberculose e malária. Com todas as ações que vemos com essas pandemias que estão ocorrendo, é fundamental ter essas ações para impedir mais mortes ou a perda de mais vidas e manter o progresso que alcançamos na saúde no nível global. Enquanto é abordada a preparação para as pandemias, também é imperativo não perder de vista esses desafios da saúde que são persistentes, já que um descuido poderia agravar as cargas já existentes e sufocar os esforços feitos até agora. Para encerrar, eu queria dizer que os países têm que se esforçar para avançar nas políticas públicas de saúde de forma transparente, equitativas, prestando contas que permitam cumprir os objetivos com os quais se comprometeram não só nas reuniões de alto nível da ONU, como ano passado. Compromissos que assumiram perante a OMS, a TCID e outra plataforma multilateral que possa existir e que permite a participação da sociedade civil desde o processo de elaboração das políticas públicas até sua execução, trabalhando de forma coordenada e inovando nas estratégias que cada situação e circunstância exige. Devemos ser ambiciosos e não conformados e buscar cada vez mais, sempre lembrando que a saúde é um direito humano e que não queremos nem devemos deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Thank you so much. That was a very passionate Muito obrigada. Foi uma expressão muito apaixonada dos seus pensamentos. Eu estou completamente de acordo. Eu assino embaixo. Acho que o ponto de priorizar os investimentos, direcioná-los bem, é muito importante. Não é a única pandemia que a humanidade vai enfrentar. Nós sabemos, está comprovado que a resistência microbiológica está aumentando, vai ser um enorme desafio para a humanidade daqui para frente. Investimento na educação e saúde e produção regional. Eu adorei ouvir você falar da importância da propriedade intelectual, aonde isso deveria existir, como você pode de fato equilibrar o lucro e o acesso equitativo. Eu acho que são todos questões C20, muito importantes para o C20 e acho que o grupo de saúde e de tecnologia provavelmente podem trabalhar conosco para alcançar soluções para essas questões, mas acho que como minha colega mencionou, a África do Sul trabalhou para a vacina da Covid-19 e ajudou o mundo a entregar vacinas melhores e também outros exemplos. Da Índia também produziu suas próprias vacinas. Não apenas isso, mas teve sua população que conseguiu exportar e oferecer sem custo para outras nações. Então foi um exemplo ótimo de que se nós somos dirigidos por boas políticas, por bom direcionamento, em termos de realmente priorizar a saúde, nós conseguimos alcançar uma boa saúde juntos. Eu acho que os outros pontos chaves que a gente sempre tem que considerar é que do ponto de vista da saúde,
a questão da saúde mental. As questões de saúde mental estão aumentando em todo o mundo, são um desafio enorme e o grupo de trabalho provavelmente deve considerar a saúde mental fortemente daqui adiante. Bom, agora eu quero pedir aos meus colegas, a Andressa, vamos ouvir da Andressa da Campanha Nacional para o Direito à Educação, para falar um pouco sobre o que acha sobre a promoção de direitos indivisíveis na educação, especificamente da perspectiva da educação. Good afternoon, boa tarde. Eu sou Andressa, da Campanha Brasileira pelo Direito à Educação. Nós somos uma coalizão da sociedade civil com mais de 300 organizações que atuam pelo direito à educação no Brasil. E somos parte também da campanha latino-americana, da rede lusófona pelo direito à educação e da campanha global. Então, nascemos parte de uma discussão global e colaboramos com ela a partir da perspectiva do Brasil. Eu queria agradecer por esse momento do C20, especialmente a Bong e a Gestos pelos esforços movidos para chegarmos até aqui, e todo o grupo que participou, né, nas versões anteriores, que está no comitê gestor. E essa organização não é trivial, eu acho que não poderia, né, deixar de comentar sobre isso. É muito duro ser sociedade civil num G20. Todos sabemos o quanto é um espaço difícil de participação, difícil de democratizar, ainda que a gente tenha um momento favorável no governo do Brasil para essa participação. Então, fica esse registro. E eu acho que também foi muito feliz a escolha do tema da mesa, já que a gente sempre fala da indivisibilidade dos direitos e da não competição entre eles. Então, a Guilhermina também trouxe essa questão da necessidade de financiamento, né, para a saúde, para a educação, para a assistência, para os diversos direitos, que é algo que nós também repetimos. E eu queria falar sobre repetir, né? Eu e o Máximo conversamos mais cedo sobre o que iríamos falar, né, aqui, e concordamos sobre como sociedade civil termos que dar sentido há muitas palavras que perderam alguns sentidos ou foram sendo utilizados os sentidos para outras coisas. Então, temos sim que repetir muitas coisas, dizer o óbvio, mas dar sentido a isso. E a programação que a gente está vendo aqui tem sido muito rica nesse sentido. Então, o meu esforço aqui vai ser um pouco tratar sobre a educação e o sentido que nós, enquanto sociedade civil, nas diversidades, né, da sociedade civil que atua com a educação, tem colocado, né, no Brasil e no mundo enquanto direito. E eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa fortalecer a ideia da educação como direito. No G20 ou em outros espaços internacionais, muito ligados à agenda econômica, muitas vezes o sentido do direito à educação vai sendo deslocado para uma funcionalidade da educação para o produtivismo, para o utilitarismo, e acho que nosso papel também é dizer que a educação já é um direito em si mesma, e, claro, por isso vai contribuir com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, é uma porta para a garantia de muitos outros direitos, né? Mas ela precisa ser olhada como fim em si mesma, e isso muda a perspectiva que a gente dá para todas as políticas de educação. Se você olha ela como direito ou você olha como um fim utilitário, são caminhos totalmente diferentes a serem trilhados. Então, acho que essa é a primeira decisão que a gente precisa colocar na mesa dos estados nas decisões sobre educação. Esse primeiro passo. Nesse sentido, muito feliz no documento do C20 da Índia, a primeira colocação que se tem ali de que a educação deve servir para a inclusão cultural e para a justiça social. Né? Então, é esse o caminho do direito que a gente defende. E, a partir daí, me propus aqui, enquanto representação da campanha brasileira, de olhar para o documento, né, passado e a gente atuar numa perspectiva de não retrocesso para o atual. Né? E, como a Guilhermina disse, também ser ousados. Né?
ousar para além do documento que foi constituído no C20 da Índia. E aí, olhando para o direito à educação, a gente vai precisar garantir esse direito ao longo da vida, que é uma palavra-chave, né, que já se usa comumente a nível internacional, mas que tem uma série de disputas. Não quer dizer só o acesso, não quer dizer só a permanência, quer dizer investir, por exemplo, em educação de jovens e adultos, daquele adulto que já passou por uma série de violações e continua passando por uma série de violações de direito, e chega à idade adulta, muitas vezes não alfabetizado. No Brasil, a gente tem 1/3 da população jovem e adulta do Brasil que é analfabeto funcional. Um país BRICS, um país emergente. Né? Então, a gente precisa também disputar o financiamento para esses grupos. Né? O Gueledés trouxe mais cedo a discussão sobre a educação antirracista. Isso significa financiar também uma educação inclusiva para todas as pessoas, uma educação, um financiamento antirracista para a educação. Né? Esse adulto que chega com 65 anos, analfabeto funcional, é negro, de periferia, do campo, da região norte e nordeste do Brasil, ribeirinho, quilombola, indígena. Então, isso é crucial. Né? Então, quando a gente fala ao longo da vida, é todo o processo, desde a primeira infância até a educação superior, com inclusão, política afirmativa. E o para todos, né, don't leave anyone behind, vem também dessa situação de olhar para todos esses grupos que são marginalizados, vulnerabilizados, e mais do que isso, e aí repetir o que também já foi colocado aqui e que cabe muito para a educação, não é só olhar para esses grupos como um lugar de incluir na educação, no acesso, permanência, mas é de trazer os seus saberes, e isso está muito bem escrito também no documento passado do C20 da Índia. Né? Se chama, além de inclusão e equidade, é promoção dessa diversidade dentro dos currículos, dentro das discussões, dentro das políticas e da tomada de decisão. E aí, sobre tomada de decisão, nós temos a palavrinha, né, na educação, gestão democrática, que é muitas vezes utilizada para coisas de falar, vamos eleger o diretor da escola. Né? É muito além de eleger o diretor da escola, gestão democrática. Né? Então, é trazer justamente, quebrar os nossos paradigmas sobre o que é quem decide sobre financiamento da educação, sobre política educacional. E decidir sobre financiamento e política educacional não é trivial, porque são milhões de professores e estudantes. Né? É a instituição que chega, junto com as igrejas, em todos os estados e todos os territórios. Então, uma instituição que a ela é dado muito pouco valor do lugar que ela ocupa, porque ela está em todos os lugares. E ela forma e transforma, se a gente conseguir colocar no lugar certo. E aí a gente fala sobre gestão democrática também no sentido de garantir aos jovens o lugar da decisão, mas não o lugar da decisão individual, atomista, já que a gente está falando de uma sociedade que é fragmentada, uma sociedade de conflito, uma sociedade, muitas vezes que gira em torno dos likes das redes sociais, é papel da escola também dar ao jovem lugar de decisão a partir de um trabalho democrático e coletivo. Isso não é trivial, especialmente quando a gente fala no cenário internacional que leadership e todas essas palavras mágicas aparecem. O que é essa liderança? Qual é a responsabilidade por trás dessa liderança e dessa tomada de decisão? E a escola precisa colocar essa discussão dentro da gestão democrática e de um trabalho coletivo, de fato. Sobre a questão que também foi trazida mais cedo, né, a Marina falou sobre alimentação. E a educação também passa pela alimentação. Né? A gente tem no Brasil o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa referenciado no mundo inteiro, que tem sofrido uma série de ataques recentemente de grupos
como do próprio agronegócio, que quer incidir sobre um programa que usa recursos da agricultura familiar, que distribui com garantia de soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, e que agora tem sofrido propostas de mudança no cardápio escolar, por exemplo, que deve seguir preceitos de territorialidade, cultura local, promoção dessas diversidades, e que quer incluir que se coloque carne, leite e coisas que muitas vezes não são parte da alimentação local e que, inclusive, toda a sua produção contribui para toda a crise climática que a gente vive. A educação também vai dialogar muito, e essa mesa diz, né, sobre os direitos digitais, e a gente tem discutido muito de dar um sentido além do acesso, que também é um desafio muito grande para a educação. A gente viu na pandemia vários países que tiveram a decisão de plataformizar a educação e não investiram também em questões, sugestões, soluções no-tech, low-tech, né, para garantir a inclusão, já que a gente tem populações em situação em territórios remotos, em comunidades que não acessam a tecnologia. E a gente precisa falar, além dessa falta de acesso, a gente precisa falar sobre a qualidade dessa plataforma, sobre como a gente se apropria em termos de bem público disso e como nossas escolas, nossos estudantes, nossos professores, muitas vezes se veem sem opção porque não existe uma plataforma pública, não existe uma outra alternativa para que eles possam fazer um trabalho, de fato, garantidor de todos os direitos, inclusive a proteção de dados, sem colocar o rosto de milhões de crianças dentro de uma plataforma do Google, por exemplo. Então, a gente precisa, de fato, enfrentar essa divisão digital, mas com segurança e responsabilidade. Quando a gente fala sobre direito à educação, a gente também tem que olhar para a situação do enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, de outras situações de emergência, né, conflitos, pandemia, e olhar também para o outro sentido, como a educação colabora profundamente para o enfrentamento desses problemas e para a justiça climática. No Brasil, a gente tem casos, a campanha fez ano passado o lançamento do mapeamento Educação sob Ataque, que mostra diversos ataques que a educação vem sofrendo, e a gente vê casos de escolas indígenas que têm sido pulverizadas por aviões do agronegócio, não só porque não querem aquela escola ali, há uma disputa territorial, que é a análise mais básica que a gente pode fazer, mas porque aquela escola ser denominada indígena é, às vezes, o único lugar institucional que aquela comunidade se apega para dizer que, se aquela escola é chamada de escola indígena, aquele território é indígena e contribui para a demarcação de terras. Isso a gente ouviu muitas vezes, tanto no mapeamento que a gente fez, quanto numa pesquisa que a gente fez no Maranhão sobre presença de gestão democrática nas escolas, e escolas que fortalecem a autodenominação de indígena para usar como estratégia institucional para a demarcação de terras. Então, a educação, não só por ela passa a educação ambiental, que é o topo, né, da discussão sobre justiça climática e educação, mas passa também a luta pela resistência pela terra e pela justiça climática. E aí, por fim, para além de vários desses temas que tocam os outros grupos de trabalho, os ODS de forma geral e passam pela educação, eu queria trazer dois que são estruturais e que eu acho que a gente precisa muito trazer para a discussão aqui, fortalecer o que também já foi construído, né? Em 2022, a gente teve o Transforming Education Summit, que foi a cúpula da educação para atualização sobre o ODS 4,
pós-pandemia, né, já que a gente teve retrocessos de mais de 80 países em relação ao ODS 4, por conta da pandemia também. E a gente teve, de forma inédita, um documento muito progressista e muito forte em termos do financiamento da educação, que é o eixo 5 do Transforming Education Summit. Nunca os países tinham se comprometido tão enfaticamente com o financiamento da educação. E eles falam sobre renegociações de dívidas, sobre reduzir as políticas de austeridade, derrubar muitas delas, garantir que a educação, saúde, assistência, os direitos sociais sejam protegidos em momentos de restrições econômicas, garantia de justiça fiscal. E eles se fala, né? A gente estava conversando mais cedo, eu e o Máximo, sobre precisamos sim aumentar o financiamento da educação no mundo, né? O Brasil investe cerca de 5,1% do PIB, o que, comparado a outros países em percentual do PIB, é ok, né? Mas quando a gente vai olhar no financiamento por aluno, a gente tem um dos piores financiamentos do mundo. A gente está atrás de países de baixa renda, de vários lugares em termos de financiamento por aluno. Então, a gente não só precisa aumentar esse financiamento, como melhorar esse financiamento. Uma estratégia de redistribuição, uma estratégia de justiça fiscal, e isso vale para outros países que também vão discutir isso. E aí, falar sobre qualificar o que é esse direito à educação, não pode não passar por falar sobre governança, né? Além de trabalhar na campanha, eu sou também pesquisadora da área da educação, especialmente na área de relações internacionais, e a minha tese foi justamente sobre a governança global da educação. E aí é muito interessante a gente ver o eco de coisas que a gente acha na pesquisa em outras áreas também, que foram trazidas por pessoas nas mesas anteriores, né? E um dos desafios que a gente tem visto muito fortemente na área da educação é a tamanha fragmentação internacional dos espaços de tomada de decisão que se sobrepõem, que são criados por grupos e coalizões que têm muito poder econômico e que criam um movimento paralelo de decisão em face das Nações Unidas, em face de outros espaços que dão mais participação, ainda que não suficiente, para a sociedade civil representativa, para os sujeitos de direito. Então, claro, a ideia do multi-stakeholderism é muito interessante em termos de, na essência, tentar promover a inclusão. Mas ela muitas vezes é usada nesse sentido de fragmentação e, inclusive, de marginalização de minorias, com grupos com menores poderes institucionais, menores poderes econômicos, e a gente tem visto um enfraquecimento do multilateralismo também por isso. E como a Guilhermina falou, né, são os estados que conseguem mudar estruturalmente a vida das pessoas. Uma dos achados de algumas pesquisas, inclusive a que eu tenho feito, é que nesse mundo do multi-stakeholderism, a gente tem visto, inclusive, os estados às margens. E cada vez mais ao centro das tomadas de decisões, conglomerados e corporações econômicas que não olham para a educação como direito, olham para a educação como mais um caminho para o lucro e o avanço de um mundo cada vez mais distante da igualdade. Então, eu acho que a gente precisa também garantir essa reforma inclusiva do sistema de governança e que, de fato, traga um espaço mais democrático, mais representativo. E eu acho que o espaço do C20 é um espaço primordial para a gente discutir isso com centralidade. Não é só falar de financiamento, que é estrutural, mas se a gente não discutir quem é que toma a decisão sobre o financiamento, a gente também não vai garantir mudanças estruturais. E aí, por fim, para concluir, uma coisa que tem sido muito desafiadora para a gente da sociedade civil da educação é que, felizmente,
muitas das áreas que discutem vários temas, né, meio ambiente, tecnologia, saúde, guerras, né, conflitos, pandemia, sempre tem uma discussão sobre quais as soluções, né? E uma das soluções sempre passa pela educação. Tanto que a maior parte dos projetos de lei, proposições legislativas no Brasil sobre educação no Congresso Nacional são sobre incluir uma disciplina de educação para o meio ambiente, educação financeira, educação para a cidadania, educação para as tecnologias, educação para... Seria um currículo extensíssimo, né? E, felizmente, as pessoas pensam sobre educação. Nós, enquanto sociedade, pensamos na educação como caminho. Mas eu queria pedir uma reflexão, e que eu acho que a gente pode dar um passo além, que é para fazer isso de forma crítica. Qual é essa educação? Quem são os sujeitos que devem decidir sobre essa educação? E se a gente responder, né, esse debate com quem está no chão da escola entende do que é educação, porque a educação também é uma ciência, eu acho que a gente vai tomar boas decisões sobre educação e sobre a governança desses direitos. Obrigada. Thank you so much, Alessandra. Muito obrigada, Alessandra. I think you really touched the core of learning equity in terms of being a fundamental human right, just as health is. Actually, by providing education, you completely transform a society at the fundamental level. And like you rightly said, the amount of investment. Você falou corretamente, a quantidade do PIB que é investida, quando você compara, tem um investimento percentual mais alto, mas onde é que estamos agora, né? Às vezes esses números fazem sentido desde que nos deem uma direção certa para seguir, mas você trouxe uma visão multidimensional da educação, falando sobre a segurança alimentícia, governança e o gerenciamento da educação, democratizar esse gerenciamento da educação, o que geralmente as pessoas não valorizam na maioria dos países, das sociedades, para ser sincera. Essas não são coisas que são regulamentadas no nível central. Claro, o currículo e essas coisas são, mas não todo o gerenciamento dentro do aspecto educacional. Mas quem é muito importante para todo esse processo de educação são os professores. E isso me traz para o nosso próximo palestrante, senhor Massimo. Em outra discussão prévia, ele mencionou, teve pontos muito importantes com relação à lacuna nesse espaço, então eu gostaria de ouvir o que ele acha. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer pela apresentação. Eu sou da Itália, originalmente. Eu mudei de Luxemburgo para o Brasil em 2012. E eu sou o CEO da Fundação Global Peace, no capítulo do Brasil, desde 2012. E a nossa organização trabalha em 24 países no mundo todo. E nós acreditamos fortemente que a solução para os desafios do mundo atual virá do sul global, não do norte global. Principalmente porque os recursos humanos presentes hoje vêm do sul global, e essa é a juventude. Então, a educação é fundamental com relação ao futuro da nossa juventude, das crianças, dos recursos, dos seres humanos, que segura em suas mãos o destino e o futuro da nação.
Agora, a educação neste momento está numa crise muito profunda. Em que termos? Eu vou tentar ser muito prático para falar em 15 minutos, tentar fazer a minha apresentação em 15 minutos. Como sabem, todos tivemos um desafio horrível, que foi a Covid-19 em todo o mundo, teve um impacto mundial. E esse país foi historicamente a primeira vez que todos estiveram envolvidos no mesmo desafio. O Brasil nunca tinha lidado com uma guerra mundial, um conflito nacional que engajou toda a população, mas com o Covid-19 todos estávamos envolvidos com o mesmo problema, que impactou profundamente a nossa vida. No contexto de educação, ofereceu oportunidade através da tecnologia, mas ao mesmo tempo criou um grande problema. O que eu quero dizer com isso é que somos membros também do Conjuve, que é um conselho da juventude do Brasil no nível federal, e fizemos uma pesquisa nacionalmente no status da juventude no Brasil e nos demos conta que 40% da juventude depois da Covid não voltaram para a escola, principalmente no nível universitário. Eles saíram. Então, parem e pensem por um momento. Se 40% da nossa juventude, naquele momento elas tinham acesso à educação ou educação universitária, elas não voltaram para a escola ou à universidade. O que vai acontecer com esse país em 10 anos? Pense sobre isso, o impacto de algo desse tipo. E também, trabalhando diretamente com professores, eles me dizem que para recuperar só da perspectiva do currículo, vai levar em torno de 5 a 10 anos para recuperar o que foi perdido por causa da pandemia em 2019. E quem é professor aqui? Pode levantar a mão, por favor? Só algumas pessoas, mas eu acredito que a proposta de transformar a educação é, na realidade, uma necessidade. Nós precisamos transformar a educação de muitas maneiras. Vocês, como professores, eu sei que vocês estão sob muita pressão. É muito desafiador ser um professor neste momento, porque os professores não são só professores, são mentores. Muitas vezes é quase uma mãe ou pai para os alunos. Então, a necessidade de um investimento na perspectiva humana, emocional, mentalmente, é demais. Não dá para gerenciar isso. E eu gostaria de trazer esse ponto a favor dos professores. Quem são os protagonistas na educação? É o ministro da educação? É o governo atual, o próximo? Não, são os professores, juntos com os alunos. Eles são os verdadeiros atores no gerenciamento da educação, na gestão da educação. E o que é feito pelo governo para apoiar os professores, para capacitar os professores, para conseguirem serem mais eficazes, para conseguirem ensinar da forma apropriada os alunos? Não é feito muita coisa, quase nada. Cadê os grupos de apoio para apoiar os professores que estão passando por dificuldades? Esses grupos não existem. Então, os professores passam por muitas dificuldades, têm problemas com relação à saúde mental mesmo, que são muito sérios. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E também transformar a educação. O que isso quer dizer? Quando olhamos a sala de aula, qualquer sala de aula, em qualquer lugar do mundo, no geral, estão aplicando o que é chamado de um sistema Centurion. O que é esse sistema? Os professores estão na frente e todos os alunos estão em linha, em fileiras, por 4 ou 5 horas. E a cada 45 minutos, toca o sinal, com um som alto, às vezes pode até assustar, se você não estiver acostumado, e muda a aula. Isso era algo que funcionava 200 anos atrás, durante o início da Revolução Industrial, mas não hoje em dia, não faz sentido mais.
O que é isso? As crianças estão ficando tão entediadas e desinteressadas no aprendizado. Por quê? Porque existe mais informação através da internet. Eles são mais estimulados pela internet, pelo mundo na internet. E com a Covid-19, eles se tornaram dependentes da internet. É quase uma doença. Você sabe que no mundo de hoje existe um novo problema de saúde, que é o problema aqui no pescoço. Um tipo de hérnia, porque as pessoas ficam o tempo todo com o celular nas mãos, assim, nessa posição. Então, estamos lidando com desafios muito difíceis que vêm com esse novo mundo moderno. E como é que o sistema de educação está realmente engajado em conectar com as necessidades do mundo moderno e o mundo real? Essa é a pergunta. No Brasil, estamos cooperando com esse instituto, que é o Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação. É uma proposta genial. Começou 15 anos atrás. Eles engajam os alunos com o mundo real através de ciência, educação e tecnologia. E estão empolgados porque eles estão engajados. Eles são protagonistas no que está acontecendo. Então, eles assimilam a educação com empolgação, é parte do seu estilo de vida. É uma forma muito proativa também de construir bons cidadãos e estabelecer o princípio de democracia. Se você não tem uma boa educação, você não vai ter uma democracia estável. A educação é a ferramenta do sucesso, é a ferramenta do progresso, é a ferramenta do avanço. Historicamente, podemos ver como referência a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Hoje em dia, está sempre nos top 10. Por quê? Muito investimento na educação. Então, no nosso grupo de trabalho, provavelmente vamos receber muitas propostas. Então, vamos precisar gerenciar isso. Todas essas propostas vão chegar até nós, mas eu gostaria de enfatizar para o grupo de trabalho que estão nos ouvindo para pensarem como podemos realmente promover um direito sustentável, transformando o sistema de educação localmente, nacionalmente e mundialmente, e podemos criar essa ponte de compreensão, de aprendizado, quais são os casos de referência que podemos utilizar e multiplicar, porque não precisamos reinventar a roda, podemos aprender com os outros, e isso daí também é importante no contexto da educação. Outro grande desafio é inteligência artificial, e eu acho que alguém depois vai falar sobre isso, é um desafio muito grande para o mundo acadêmico. Tem muitos que são contra, mas é inevitável. Inteligência artificial e todas as suas aplicações irá mudar a educação. Goste ou não goste, isso é um fato. Ninguém pode evitar isso, mas precisamos regulamentar. Regulamentação positiva para um desenvolvimento positivo. Não seguir com o erro do que aconteceu com as mídias sociais. Já temos essa referência no passado. Então, basicamente, precisamos mudar desse pensamento linear de 1, 2, 3, 4, 5 para chegar ao resultado. E precisamos ir para a forma de pensar circular, que é um coletivo e é mais rápido, porque você pode se colocar no centro do círculo e, simultaneamente, você pode conectar com todos à sua volta, como organização ou como indivíduo. Essa é a revolução da internet e tecnologia, mas a educação está atrás, está atrasada, não inovou, não se renovou como sistema em relação à mudança que está acontecendo no mundo real. E isso é um problema. Também muitas pessoas jovens não querem ir para a escola. Muitos jovens largam a escola. E isso é muito sério, porque
a escola não engaja, não estimula eles a querer fazer parte da educação. Então, essas são questões muito práticas que precisam ser abordadas e juntos, como um grupo de trabalho, vamos trabalhar para conseguir propostas e soluções. Eu acho que fiquei nos meus 15 minutos. Obrigado. Muito obrigada e muito obrigada por realmente enfatizar o fato de que precisamos modernizar a nossa students more engaged and the importance of teachers as well. I think the concept of experiential learning, in fact, if you say education, it's the most researched area with a number of theories coming out, every other day, but still we end up using arcane processes. But Amrita, I think we have been very successful with the experiential learning concept. Now, I'd like to mention that we are running a little short of time. Bom, nós estamos um pouco atrasados no horário, então queria pedir que o Luan agora compartilhasse um pouco dos pensamentos dele sobre tecnologia. Boa tarde, queria agradecer a todo mundo que está aqui, sobrevivente desse dia. Lembrando que tem mais um painel, acabei de ver na programação. E também queria agradecer a organização do evento, da Bong, da Gestos, aos companheiros aqui da mesa e às companheiras também, inclusive por terem introduzido alguns debates sobre o que eu pretendo falar aqui. Meu nome é Luan, eu trabalho no IDEC. O IDEC é um Instituto de Defesa de Consumidores, que é uma ONG que existe há quase 40 anos, enfim, na luta e na defesa dos consumidores brasileiros. E isso é um debate não só nas relações de consumo, mas porque a gente entende também que os brasileiros eles têm direito a ter acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, mobilidade, e mais recentemente também as questões digitais. E muitas vezes a questão digital é meio que não um patinho feio, mas muito menos importante do que outras questões que a gente enfrenta, especialmente no Brasil e nos países emergentes ou em desenvolvimento, são discutidos relacionados à fome, à pobreza, ao acesso à educação, ao acesso à saúde. E muitas vezes, falar de acesso à internet, ou falar de proteção de dados, ou falar de inteligência artificial, acaba parecendo um debate quase que alheio à realidade das pessoas mais pobres, daqui, especialmente do sul global. Mas cada vez mais a gente tem visto que a digitalização, que é inclusive o tema do nosso grupo de trabalho, tem impactado de uma forma muito severa todas essas outras áreas, desde acesso à justiça, meio ambiente, enfim, saúde, educação, cultura. Então, a gente tem visto que a digitalização tem sido um grande tema, porque envolve outros direitos fundamentais. E muitas vezes não só na promoção deles, mas pelo contrário também, enfim, na violação de muitos direitos fundamentais. Ou seja, muitas vezes a gente discute se, de fato, a gente precisa acessar certas tecnologias ou se a gente precisa ter certas tecnologias. E eu acho que esse é um debate muito importante de ter aqui, não só no C20, mas de levar para os governos que fazem parte do G20. E aí eu pego a fala do o diplomata brasileiro que estava aqui mais cedo, que também não entendia muito bem como funcionava esses debates do G20. Inclusive, para mim, quando eu comecei a me inteirar dos temas, eu sempre pensava nos movimentos anti-globalização, no começo dos anos 2000, e não da sociedade civil interagindo, de fato, com os líderes e com os ministérios, enfim, com os gestores públicos. Então, também acredito que é importante, inclusive, com a discussão sobre saúde que você mencionou, sobre também que o Estado ele tem o poder e tem o dinheiro também para poder fazer diferença na vida das pessoas que vivem, enfim, nas nações que fazem parte do G20. E, assim, o governo brasileiro ele destacou 4 grandes prioridades para esse ano no tema de governo digital. Um tema, enfim, não só de governo digital, mas de digitalização no geral. São 4. Uma é de conectividade, um segundo de governo digital, ou seja, aplicações do governo que são fornecidas de maneira, enfim, online. Tem um terceiro sobre integridade informacional, que é todo o debate sobre desinformação, regulação de plataformas, enfim. E um quarto sobre inteligência artificial. Eu vou falar um pouco dos 3 primeiros e vou deixar a última parte para minha colega, a Sara, que vai se aprofundar um pouco mais no debate de inteligência artificial. Mas um ponto que parece importante para o trabalho que a gente pretende fazer aqui no âmbito do C20 é de respeito muito
quais são, enfim, o cenário que a gente está posto, né, que é o cenário do Brasil, mas muito importante também ver essa sequência de países que fizeram parte e foram sede do G20 nos últimos anos e do próximo. Né? Então, a gente teve Indonésia, África do Sul, vai ser a próxima, a Índia, que foi do ano passado, e o Brasil, que são países que possuem dados e debates muito semelhantes quando a gente fala de desigualdades e acesso à tecnologia. Então, acho que um ponto importante, o primeiro ponto importante das discussões sobre digitalização no C20, eu acho que dizem respeito ao compartilhamento desse conhecimento que vem sendo construído e que vai ser utilizado, enfim, em edições futuras no que diz respeito ao acesso a tecnologias. E aí tem um outro ponto que me parece relevante, além do debate sobre desigualdades digitais, é essa relação com os países do norte global. Enfim, inclusive porque em todos esses temas que eu comentei aqui com vocês, a gente tem muito a aprender, mas também tem muito a ensinar para esses governos e para, enfim, outras nações. A gente tem muito a aprender no sentido de que a gente precisa ter políticas públicas que sejam, de fato, universalizadoras, ou seja, universalizar o acesso à internet, enfim, universalizar o acesso às infraestruturas digitais, aos serviços digitais oferecidos pelo governo, mas também entender que a gente tem feito e tem criado tecnologias muito interessantes aqui no Brasil, enfim, em outros países que, enfim, são do sul global e fazem parte do G20. No que diz respeito ao que a gente precisa, enfim, não aprender, mas pelo menos tentar se espelhar em países do norte global, diz muito respeito às políticas de conectividade. Inclusive porque isso afeta todo o resto do que a gente tem debatido aqui. Um exemplo muito nítido aqui no Brasil é como funciona o acesso à internet no Brasil, especialmente pelas camadas mais pobres da população brasileira. A maioria da população brasileira acessa a internet via celular e muitas vezes esse acesso é dado por um plano de pacote pré-pago, onde as pessoas ficam presas justamente em aplicativos, enfim, de certas empresas, majoritariamente da Meta. Então, se você ficar preso nesse aplicativo, isso afeta uma série de outros fatores, porque se você só consegue acessar, por exemplo, o WhatsApp, você não consegue fazer um Pix, você não consegue se inscrever no Enem, você não consegue baixar um Connect SUS. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que diz respeito a isso é se você só tem acesso ao WhatsApp e ao Facebook, você não consegue acessar, por exemplo, a Wikipédia, ou um site de jornal, ou, enfim, um site do Intercept, do G1, você fica preso às informações que circulam naquele meio. E tem um terceiro ponto que me parece relevante, é que na medida em que você fica preso nesses aplicativos, você fica fornecendo dados pessoais para treinar a inteligência artificial dessas grandes empresas que não estão localizadas no Brasil, estão localizadas em outros países e que se utilizam dos nossos dados para criarem melhores tecnologias, no sentido de melhores, no sentido de mais lucrativas, né? Então, a gente entende que esse primeiro ponto de conectividade é extremamente relevante porque ele é basilar para a gente discutir uma série de outras discussões que vão ser feitas dentro do G20. E aí eu entro também no ponto sobre os serviços digitais que são fornecidos pelo governo. Como eu comentei com vocês, o Brasil tem uma série de dificuldades na questão de acesso à internet e tem muitas pessoas que não conseguem acessar serviços governamentais porque não tiveram acesso à internet. E a gente tem dados, enfim, fornecidos e publicados não só pela sociedade civil, mas também por órgãos oficiais do governo, de pessoas que, por exemplo, não tiveram acesso ao auxílio emergencial porque não tiveram acesso à internet. Pode parecer pouco, mas foi muita gente que não teve acesso a esse tipo de, enfim, benefício governamental e tinha direito a ele, mas não conseguiu acessar porque, enfim, não tinha acesso à internet. E isso tem a ver com dois pontos. O primeiro é que a gente precisa universalizar o acesso para as pessoas terem acesso a esses serviços, mas também tem um ponto que muitas vezes fica fora do debate, que é o ponto sobre, às vezes as pessoas não querem se conectar, ou não deveriam ter que se conectar para ter acesso a um serviço. Então, eu acho que um ponto também da gente dar muita importância para a tecnologia é pensar também que existem outras formas de solucionar os problemas que a gente tem para fora da tecnologia. Então, eu fico pensando, por exemplo, quando a gente fala de educação. Talvez a gente não precise comprar tablets para todas as crianças com chip de acesso à internet. Talvez a gente precise aumentar o salário dos professores e construir melhores escolas com melhor infraestrutura. Provavelmente a gente não precisa construir, enfim, novos algoritmos de IA que consigam detectar doenças, e muitas vezes esses algoritmos erram muito facilmente. Talvez a gente precise de mais médicos no interior do Brasil e no interior, nas áreas rurais dos países que fazem parte do G20, por exemplo. Então, um ponto importante sobre isso também é discutir tecnologia, mas também discutir qual é a necessidade da tecnologia e quais tipos de tecnologia que a gente precisa dar atenção. Então,
Eu acho que esse é um ponto muito importante na hora que a gente vai criar, por exemplo, as nossas propostas de políticas. Mostrar também que, ok, digitalizar é importante, inclusive porque, enfim, isso já está acontecendo e a gente não pode ficar para trás, e não pode deixar ninguém para trás, mas, ao mesmo tempo, acender esse alerta de que nem toda digitalização é benéfica, nem toda tecnologia é benéfica. Inclusive, nos últimos 20 anos, a maioria das tecnologias não foram benéficas para a sociedade. Enfim, eu acho que a Sara vai poder falar um pouco mais sobre inteligência artificial. Mas se a gente for pensar, por exemplo, enfim, nos serviços por plataforma, nas próprias redes sociais, enfim, em todos os outros serviços que, ao invés de melhorarem a vida das pessoas, têm dificultado e piorado a vida das pessoas. Então, a gente tem que pensar em quais tecnologias a gente quer construir também. E quais tecnologias os governos querem investir e querem construir. E aí, a gente sempre tem um debate, quando a gente fala disso, sobre soberania, né? Enfim, a gente precisa ter as nossas próprias tecnologias, que sejam voltadas para as nossas pessoas. E, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco do foco do que e para que servem essas tecnologias. Que é um ponto que eu fiquei pensando, inclusive no debate que a gente estava tendo aqui, que se a gente for parar para pensar, tanto o iFood quanto o Rappi são empresas da América do Sul. São empresas que exploram os seus, enfim, colaboradores ou pessoas que trabalham nessas plataformas. Então, para além de ter, por exemplo, tecnologias nacionais, enfim, que sejam produzidas e, enfim, financiadas pelo governo, a gente precisa pensar também em como essas tecnologias vão melhorar a vida das pessoas que vivem, enfim, nos nossos países, e especificamente nos países que fazem parte do G20 e que vão ser afetados pelas discussões que a gente está tendo nesse ano, que já tiveram nos últimos anos, que vão ser afetados, inclusive, nos debates do próximo ano. E é importante também ter noção de que esses debates também fazem muita diferença, enfim, nos debates nacionais que a gente tem tendo. Porque muitas vezes as pessoas perguntam por que uma entidade de defesa do consumidor está falando desses temas, né? Muitas vezes porque o direito do consumidor já é um direito muito bem consolidado no Brasil. Como eu falei para vocês, o IDEC atua nesses temas desde a década de 80 e o IDEC foi um dos promotores e, enfim, uma das grandes entidades que fizeram com que o Código de Defesa do Consumidor fosse aprovado lá na década de 80. E muitas vezes, quando, enfim, os consumidores, a população brasileira se vê afetada por serviços de tecnologia, elas recorrem ao CDC. Inclusive porque hoje em dia a gente ainda não tem uma lei que regule as plataformas de maneira robusta ou uma lei que regule as novas aplicações de inteligência artificial. E a gente espera que os debates que a gente tem esse ano consigam fortalecer, inclusive, os debates nacionais que vão ser travados no Congresso Nacional. E aí eu vou passar aqui para a Sara, porque eu acho que ela consegue também fazer um pouco mais desse detalhamento sobre inteligência artificial. Boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar os nossos painelistas, a nossa moderadora, agradecer também pela presença. Para quem não me conhece, o meu nome é Gabriela Buarque. Eu sou coordenadora no grupo de trabalho de inteligência artificial e novas tecnologias no Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o LAPIM. O LAPIM é um centro independente de pesquisa e ação que visa investigar e entender o impacto das novas tecnologias no bem-estar coletivo e nos direitos fundamentais. Então, a gente tem atuado bastante em diversas áreas correlatas que o nosso colega Luan já mencionou, notadamente sobre a avaliação do impacto do algoritmo, também sandboxes regulatórios, e a gente tem acompanhado também o debate regulatório sobre a inteligência artificial que vem se desenrolando no Congresso Nacional. E essas pautas estão todas muito conectadas não somente com grandes problemas e questões que a gente vivencia hoje, como o deepfakes, a desinformação, o trabalho por plataformas e várias outras questões, mas também com a multissetorialidade e com pautas que a gente traz aqui no C20. O LAPIM também é um dos cofacilitadores do Grupo 7, que trata de digitalização e de tecnologia. Então, a nossa ideia é entender também esse impacto e trazer discussões para a sociedade civil numa perspectiva inclusiva e abrangente. E a nossa preocupação no LAPIM, especialmente em relação à inteligência artificial, passa pela constatação de que a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela resolve alguma das nossas questões, ela traz vários outros problemas e, principalmente, vários outros riscos. O que passa também pela reflexão que o Luan trouxe da necessidade de algumas digitalizações. E, na perspectiva do risco, a gente sempre passa a pensar como regular esse fenômeno. Notadamente porque a própria Constituição brasileira, no artigo 218, ela diz que é um dever também do Estado promover a inovação e o desenvolvimento científico. Então, a gente precisa buscar alternativas para trazer uma regulação justa,
uma regulação que seja responsável e o que traga segurança jurídica para todos os atores que estão envolvidos, principalmente porque a inteligência artificial hoje ela não se restringe a um único setor, ela se espalha por diversos âmbitos. E aí, pensando na multissetorialidade e na diversidade, a nossa preocupação ela não é meramente finalística nem valorativa, ela é também procedimental. É entender como as políticas públicas se desenvolvem, como os projetos de lei são desenvolvidos, elaborados e discutidos, para que a sociedade civil ela não tenha uma participação meramente figurativa, mas que ela possa influenciar, de certa forma, esse debate. E aí a gente pensa na inclusão necessária de populações indígenas, população preta, que no Brasil é expressiva e muitas vezes não tem as suas vozes devidamente consideradas nesse processo. Então, a nossa preocupação ela é também procedimental, para que a nossa democracia participativa não seja simplesmente uma questão de votar ou de eleger um representante, mas também de influenciar o desenvolvimento de um processo político e de regulação pública. E no Brasil, em relação à inteligência artificial, hoje a gente tem 2 eixos principais de discussão. No Executivo, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e no Congresso Nacional, que são os projetos de lei que versam sobre o marco regulatório. E aí a gente acentua o PL 2338, que foi fruto de um relatório elaborado por uma comissão de juristas, na tentativa de ampliar o debate e democratizar um pouco mais os pontos que precisam ser aprofundados. E em relação à Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a gente notou também esse déficit de participação da sociedade civil e de diversidade, o que traz, inclusive, a necessidade de revisão e de adaptação de alguns pontos dessa regulação para que ela atenda eficazmente às demandas sociais. E aí, em relação a esses pontos, eu não vou me estender muito por causa do tempo, eu sei que eu estou aqui já dividindo, acrescentando um pouco os pontos que o Luan já trouxe, mas a gente precisa pensar em relação à maturação de pontos cruciais para uma inovação responsável, o que passa pela tutela de grupos vulneráveis, pela necessidade de transparência nesse processo, pensar em riscos que são excessivos, ou seja, quando traz um risco que é inaceitável para o desenvolvimento democrático e de proteção aos direitos fundamentais, na autoridade competente para fiscalização, sanção, eventualmente, de eventuais atos ilícitos, e o que nos faz também constatar a insuficiência de uma abordagem que seja meramente principiológica. Ou seja, precisamos pensar em uma regulação que traga direitos, deveres, obrigações, que consiga, de certa forma, operacionalizar a transparência, que é um fator tão necessário para uma regulação adequada. Então, a gente pensa em accountability, a gente pensa em prestação de contas, transparência, em avaliações de impacto algorítmico, que são medidas que podem ajudar na mitigação desses riscos que são inerentes ao desenvolvimento da inteligência artificial e que podem contribuir para um futuro mais justo e sustentável. As minhas considerações serão essas hoje, vou ser breve, mas fico à disposição também para prolongar mais esse debate e aprofundar especialmente nos debates do C20. Muito obrigada. Thank you so much, Luan and Gabriela. Excellent presentations on really the impact of technology. In fact, one of the anecdotes uma das that I anedotas often que refer eu to is me refiro, eu we uso live bastante é que nós today in two vivemos worlds. hoje One is a em physical 2 world mundos. where we Um é o interact mundo with físico, people one-on-one, onde nós and one encontramos is as pessoas presencialmente, e o outro é um mundo cibernético. Nos nossos telefones, computadores, mensagens, nós temos uma segunda personalidade que exercitamos na internet, virtualmente. Pode ser que você tenha um carro, mas não consegue abrir ele. Ou você tem um banco e não consegue acessar o seu dinheiro. Você tem um lar, mas não consegue acessar o seu lar. Esse é o poder da tecnologia no controle das pessoas de forma muito próxima, até o ponto de que a pessoa pode até perder tudo, apesar de ter tudo. Então, é muito importante. Nós introduzimos essa conversa no ano passado sobre a intersecção da tecnologia
e do público, daquilo que é público. E como o Luan disse, tem um monopólio muito grande nesse espaço da tecnologia, onde, por exemplo, tecnologias na área da medicina, quando você introduz uma nova droga farmacêutica, um teste extensivo é feito e primeiro você vai verificar se uma população é afetada antes de levar esse remédio para o público. Isso não é feito com a tecnologia. A gente vai aceitando e aceitando sem nenhum tipo de teste ou de população de amostra. Mesmo que a tecnologia baixou custos e trouxe alguma perspectiva de democratização, o potencial mal que uma tecnologia mal pensada pode causar é tão ignorado nas discussões que é tão importante para o C20 realmente falar disso, levantar isso para a consciência pública, para a gente poder, de fato, proteger sociedades onde não temos noção do impacto que tem nessas sociedades e uma população inteira pode ser afetada caso uma juventude for afetada. Então, eu quero terminar por aqui, mas agradecendo os meus excelentes palestrantes pela perspectiva holística de educação, saúde e acesso à tecnologia. Foi muito interessante estar aqui e interagir com cada um de vocês, ver a sua perspectiva, e eu desejo a C20 Brasil enorme sucesso. Eu acho que isso foi um bom começo hoje, então nada vai impedir que vocês alcancem um sucesso e projetando isso para o mundo em relação ao que nós discutimos aqui e os impactos que tem para qualquer um de nós. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Agradecemos muito.